Eu acho que não há muitas cidades que coincidam com um poeta. Mas atenção que este poeta é um poeta muito especial. Bocage é uma figura carismática em termos da própria poesia e é um poeta, eu acho que muito popular para os portugueses. Talvez não tanto para outras línguas, talvez pouco traduzido. Atenção que Setúbal foi elevado à categoria de cidade há relativamente poucos anos. Na sua história tão longa, ela só foi elevada à cidade em 1860. Ela até aí era vila. E depois também sempre foi uma cidade muito revolucionária. Não podemos esquecer que Setúbal, logo no período antes dos Filipes, Setúbal aclama com Santarém, aclama para rei de Portugal Dom António Prior do Crato, ao contrário do resto que depois vai apoiar o Filipe II de Espanha. Setúbal está na primeira linha antes da República. É aqui em Setúbal que se reúne o último congresso em monarquia do Partido Republicano, nos dias 23, 24 e 25 de abril de 1909. Setúbal entra na República de 4 para 5 de outubro de 1910. Ora, Bocage também é um revolucionário e querer dar-lhe esse destaque nem sempre aconteceu, mas o dia da cidade foi definido, eu acho que a partir da República. A própria cidade apadrinha, ou seja, há uma praça, há uma rua, há uma estátua. Há muitas coisas, há escolas com o nome de Bocage, há cafés, há rua, há praça, há umas festas, comemoramos também as festas bocagianas, ou seja, Bocage é do conhecimento geral e nós próprios, os museus, as bibliotecas, promovem atividades para o conhecimento de quem é Bocage, como é que é, congressos, conferências, convidando publicações. O cidadão comum daqui de Setúbal conhece alguns dos poemas dele, tem alguma referência, mesmo que seja excerto? Sim, eu acho que sim, inclusive é porque há pelo menos um edifício que eu conheço, tem até na própria fachada do edifício o seu autorretrato. Ou seja, mesmo que não queiram, têm que conhecer aquele poema. E depois, Bocage, por vezes, é muito utilizado de uma forma sarcástica, de contarem anedotas sobre Bocage, que podem nem corresponder à verdade, não é? Se calhar a maior parte não corresponde. Mas falar de Bocage é bom falar sobre Bocage, porque senão entra no esquecimento. Está um pouco associado à rebeldia, não é? Sim, à rebeldia, aos ideais de liberdade, aquele poema de Bocage, liberdade onde estás, quem te demora, não é? Contra o despotismo, contra a tirania. Bocage é um libertador. É um poeta que nos faz pensar que é necessária a liberdade. E é também nesse sentido que as pessoas de Setúbal se identificam, tendo em conta o contexto que há pouco falou. Bocage está na praça principal. Logo, alguém tem que perguntar, mas quem é esta pessoa? Tem tanta importância que lhe é atribuído um destaque logo neste lar, não é? Tentar conhecer. Eu e os setubalenses, de uma forma geral, penso que se identificam com Bocage. E na Casa Bocage, o que é que as pessoas podem encontrar? A Casa Bocage é um local de promover o conhecimento sobre Bocage e a sua obra. Por isso nós temos uma exposição de longa duração sobre a sua vida, curta, de 40 anos, e ao mesmo tempo, quando é que se começa a destacar Bocage como poeta. Para além disso, temos também um centro de documentação sobre Bocage, com várias obras, com vários pormenores que destacamos desde a chávena com a figura de Bocage, ao pacote de açúcar, à nota de 100 escudos com a efígie de Bocage, mas também a literatura, o que se tem produzido, investigado até sobre a sua obra e sobre a sua vida. Eu acho que ainda há muita coisa para descobrir, há ainda muita documentação a consultar, há muita coisa que há uns anos atrás se pensava que era de uma maneira e que hoje em dia se pensa que terá sido de outra maneira. A casa foi muito alterada em relação ao... A casa está ligada a uma história. Cada vez mais nos inclinamos que aquela casa não foi a casa onde Bocage nasceu. Por isso ela já não se chama Casa de Bocage, mas sim Casa Bocage. Ele terá nascido numa outra casa, junto à Igreja de Santa Maria da Graça, em Setúbal, mas por um problema familiar em que a casa teve que ser vendida em asta pública, terão afastado a história dessa casa e criado uma outra história. Está ligado também à prisão do pai. Por exemplo, só lembrar que há uns anos atrás ninguém falava que Bocage tinha vivido em Beja. E Bocage viveu 3 anos em Beja.
É uma situação que foi revelada há relativamente poucos anos. Se fizesse uma sugestão de um roteiro de alguém que venha aqui a Setúbal, um pouco descobrir o Bocage, ou as pessoas, ou como a cidade se relaciona com ele, mais ou menos que roteiro é que fazia, que sugeria? Nós aqui no museu, inclusive, temos uma proposta que se chama Bocage e a sua época. E esse roteiro parte da própria estátua do Bocage, falando sobre a própria igreja de São Julião, que não sendo uma igreja ligada diretamente a Bocage, mas que é reconstruída na época de Bocage, na sua vivência aqui na própria cidade, depois passando pelo centro histórico, passando pelo quartel do 11, onde ele começa a sua vida militar, seguindo por Santa Maria, a tal famosa casa da avó, onde se pensa que ele terá então nascido, passando pela Casa do Corpo Santo, passando em seguida a zona de Palhais, onde o seu pai nasceu e viveu, e depois seguimos até aqui ao Mirador para falar do local onde ele foi batizado, na Ermida de São Sebastião, que já não existe. Depois passar assim pela Casa Bocage, como, vamos dizer-lhe, um centro da memória de Bocage.